Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Mais um momento muito especial para falar agora de liderança, para falarmos de inteligência emocional e através de um conto tibetano que se chama tão só Plof, mas que tem todos os elementos necessários a nós refletirmos a sério sobre estas duas temáticas, sobre liderança e sobre inteligência emocional, que no fundo são dois temas indissociáveis. Qualquer pessoa com uma boa inteligência emocional será um bom líder, será um bom exemplo, e uma pessoa que seja um bom líder, com certeza que deve ter uma boa inteligência emocional. Vamos lá então aos elementos que compõem esta história, mas vamos primeiro à história. E a história conta-nos que há muitos anos havia 6 coelhos que viviam nas margens de um lago que ficava no meio de uma floresta. Um belo dia, um fruto maduro da árvore mais alta que ali havia caiu na água e fez plof. Ao ouvirem um barulho assim tão forte, os coelhos ficaram muito aflitos, sem saberem o que é que poderia ter sido, e puseram-se logo a fugir, tão depressa quanto as suas patas o permitiram. Uma raposa, ao vê-los correr daquela maneira, gritou-lhes: "Ei, por que é que vocês estão a fugir?" "É que vem aí o Plof", responderam os coelhos. E ao ouvir isto, ela pôs também a correr junto com eles. Encontraram depois um macaco que lhes perguntou: "Por que é que vão assim com tanta pressa?" "É que vem aí o Plof", respondeu a raposa. E à medida que esta notícia ia passando de boca em boca, um veado, um porco, um búfalo, um rinoceronte, um elefante, um urso preto, um urso castanho, um leopardo, um tigre e até um leão juntaram-se ao grupo que ia fugindo com grande atrapalhação, e ninguém pensava em mais nada senão em escapar dali o mais depressa possível. Quanto mais corriam, mais o medo aumentava. Ora, havia um leão que tinha uma grande juba, umas grandes garras e uns grandes dentes, e que vivia no sopé de uma montanha, e que, quando viu o outro leão vir a fugir, ficou muito admirado. Aquele grupo de animais continuava a fugir rumo à montanha, mesmo em direção àquele leão mais experiente. E então ele rugiu bem alto para o outro leão e disse: "Irmão, tu que tens garras e dentes e és o mais forte de todos os animais, por que é que vais assim a fugir como louco?" "É que vem aí o Plof", respondeu o leão mais jovem, ofegante. "E quem é esse Plof? Onde é que ele está?" perguntou o leão de juba grande. E, no entretanto, pôs-se à frente daquele conjunto de animais esbaforidos e parou aquele grupo ofegante, cheio de medo, aterrorizado. Bom, e o leão jovem, entretanto, disse-lhe: "Bem, eu não sei bem", gaguejou. "Disseram-me. Então por que esta confusão toda?" voltou a perguntar o leão de juba grande, com grandes dentes e grandes garras, que logo adiantou: "Primeiro vamos ver quem ele é. Quem é que te falou dele?" "Ah, foi o tigre." Perguntou então ao tigre, e este disse que tinha sido o leopardo a dizer-lhe. Depois perguntou ao leopardo, e este respondeu que o urso castanho é que lhe tinha dito. Fez a mesma pergunta ao urso castanho, e ele disse que o urso preto é que lhe tinha falado nele. E deste modo pôs a questão ao urso preto, e ao elefante, e ao rinoceronte, e ao búfalo, ao porco, e ao veado, e a todos um por um. E todos responderam que tinha sido o outro a dizer-lhes. Finalmente chegou a vez de interrogar a raposa, e ela disse: "Foram os coelhos que me disseram." O leão quis então saber, junto dos coelhos, quem era o tal Plof, e eles guincharam em coro: "Nós, os 6, ouvimos esse terrível Plof com os nossos próprios ouvidos." Bom, depois disto levaram o leão até à floresta. O leão ia à frente e aqueles animais todos esbaforidos atrás.
E quando chegaram ao lugar onde tinham ouvido aquele barulho, apontando para a água, disseram: "O terrível Plof está ali." E nesse preciso momento caiu outro fruto da árvore e ao bater na água fez plof. O leão sorriu com ironia. Vejam todos, disse ele. Viram o que é o plof? Não passa do barulho que um fruto faz quando cai na água. O que é que há nisto que consegue meter assim tanto medo? E vocês, que quase deram cabo das pernas de tanto fugir. Os animais, então, envergonhados, respiraram fundo. Tanta aflição para nada. Muito bem, e aqui fica este conto tibetano, que é um conto também que tem uma parte hilariante, mas que encerra muitas lições, muitas conclusões sobre liderança e sobre inteligência emocional. A primeira das coisas é que podemos concluir que sofremos por antecipação. Não temos bases factuais e construímos cenários e assim sofremos. Em segundo lugar, podemos também dizer que o medo é uma construção mental. Vem da imaginação, da criação de cenários. Devemos então, para isso, dar muito valor àquilo que são os factos reais. Porque é nos factos reais que conseguimos avaliar se há perigo ou não. Que é alguma coisa palpável, é uma coisa observável, é uma coisa real. Agora o medo é tudo uma construção. Se acontecer, se aparecer, se suceder, enfim, nós criamos cenários atrás de cenários e as nossas emoções correm atrás destes sentimentos, destes pensamentos. E então as nossas emoções vão crescendo à medida que vamos tendo pensamentos. E às tantas estamos enredados num turbilhão de sentimentos e que não sabemos a sua origem. Portanto, o medo, podemos concluir daqui que é falta de informação, é falta de conhecimento. Como viram, estes animais todos reagiram por impulso. Bastava que os outros fossem a correr, esbaforidos, e dissessem: vem aí o plof, e continuavam logo todos a acompanhá-los, a acompanhar os coelhos, a acompanhar a raposa e assim sucessivamente. Ninguém procurou, a não ser o leão, pensar o que é que era o plof afinal. O que é que havia de tão real naquela descrição simples que era plof? E aqui também se vê uma coisa da inteligência emocional, que são as emoções são contagiosas. As emoções negativas são ainda mais contagiosas do que as positivas, porque nós damos mais importância às emoções negativas porque tem a ver com a nossa sobrevivência social e tem a ver com a nossa sobrevivência pura e dura. Mas, normalmente, nas nossas sociedades organizadas, é mais sobrevivência social. É o nosso estatuto, é a nossa imagem, como as pessoas nos veem, que opinião é que elas têm de nós, que nos faz temer. E então, as emoções, fixa isto, são altamente contagiosas e as negativas ainda mais. Daqui se conclui que o que nos dizem, aquilo que nos contam, aquilo que ouvimos, pode servir para aguçar a nossa curiosidade e não só para sentir medo, para sentir pânico, não para tirar conclusões precipitadas e, além disso, conclusões definitivas. Uma das lições também aqui sobre liderança é que o líder
na verdade, era um leão experiente, deixem-me utilizar este termo, não ia em conversas e mantinha-se calmo, mantinha-se tranquilo, mantinha-se consciente e queria saber realmente dos factos. E só depois de ver, só depois de aferir, só depois de investigar e de ver todas as variáveis é que tomaria uma decisão. Então aqui este leão experiente, representa a figura da liderança, quando todos os outros se apoiam nele próprio e quando ele conduz todo o processo que leva os animais a retornar à vida normal. Muito bem, fica aqui uma história bastante ilustrativa e algumas conclusões que podemos levar connosco para o dia a dia e tentar, pelo menos tentar, lembrar-nos delas para levarmos uma vida um pouco mais leve e com menos sobressaltos. Muito bem, fica bem e até breve.